A surpreendente história de Abraão, dispondo-se a oferecer o seu único filho em sacrifício de holocausto ao Senhor no Monte Moriá, inicia a lição dessa semana. Uma surpresa maior porque o pedido para que Abraão fizesse isso partiu do próprio Deus. Surpresa porque contraria a própria orientação do Senhor para que não fossem realizados sacrifícios humanos. Em segundo lugar, porque Isaque era o filho da promessa. Por um milagre de Deus ele havia nascido e era o único que poderia cumprir uma descendência a Abraão conforme a aliança de Deus feita com ele. Dali sairia uma nação e o Messias. Qual o propósito de Deus ao submeter Abraão a esta prova? Logo isso vem à nossa mente. Ao analisarmos as referências que a própria Escritura dão a respeito, nós percebemos dois grandes propósitos visíveis da parte de Deus. O primeiro deles era provar a fé de Abraão. O nascimento de Isaque já havia sido um milagre. Mas tendo agora o filho nas mãos, Abraão deveria confiar que o restante do cumprimento das promessas também dependeria de Deus e não de seus próprios recursos. Assim o Senhor lhe fez um pedido improvável, que ele sacrificasse o seu único filho. Assim ele correu o risco de perder o futuro. Ele teve que confiar naquilo que não entendia. Ele não via como Deus resolveria aquele problema se Isaque fosse sacrificado. Porém, ele tinha que colocar-se totalmente nas mãos de Deus, confiar plenamente no Senhor. E assim o ato de Abraão foi um ato de obediência pela fé, confiança no Senhor. O segundo propósito de Deus, ao dar aquela prova a Abraão, foi ensinar a ele o amor de Deus ao enviar o seu filho, seu único filho, para salvar a humanidade. Deus ensinou a Abraão que a provisão provém de Deus para a nossa salvação. Nem o sacrifício que Abraão fizesse seria suficiente para salvá-lo. Era necessário o sacrifício de um cordeiro. E o Senhor proveria o cordeiro, que representava Cristo e iria para salvar a humanidade. Naquele dia, ali, no Monte Moriá, Abraão compreendeu a graça, a misericórdia de Deus. Não são as nossas ações que nos salvam, e sim as ações de Deus em nosso favor. Ali Deus ilustrou para as futuras gerações o seu amor e a sua graça salvadora em enviar o seu Filho para nos salvar. Enquanto caminhavam sozinhos rumo ao Monte Moriá, Isaque perguntou ao seu pai: Pai, aqui estão a lenha, está o fogo, temos tudo, mas onde está o cordeiro? A resposta de Abraão foi intrigante. Filho, Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Deus proverá. Quando chegaram ao topo do monte, Abraão edificou um altar e agora ele explicou a Isaque qual era o plano de Deus, a ordem do Senhor. Confiando em Deus, confiando em seu pai, Isaque aceitou o plano de ser oferecido em sacrifício. Quando o patriarca levantou a sua mão para sacrificar o seu filho, o Senhor interveio naquele momento e bradou do céu: Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Essa história prefigurava o plano da salvação. O próprio Deus sofrendo e pagando em si mesmo a penalidade pelos nossos pecados, enviando o seu Filho unigênito para morrer por nós. Quando olhou para o lado, Abraão viu entre os arbustos um cordeiro. E ali ele tomou daquele animal e o ofereceu ao Senhor. Aquele animal simbolizava Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abraão aprendeu, através daquela experiência,
a grandeza, a profundidade do sacrifício feito por Deus para nos redimir do pecado. O próprio Cristo se referiu à história de Abraão, dizendo que Abraão, pela fé, viu o seu dia e sabia que ele viria um dia para nos salvar. Depois de passado aquele incidente no Monte Moriá, Abraão e Isaque desceram com gratidão para casa. Porém, a vida de Abraão, apesar de ser um homem próspero e abençoado por Deus, nunca foi fácil. Sempre teve momentos de tensões e desafios. Logo após aquela experiência do sacrifício de Isaque, Sara morreu. A esposa companheira de Abraão, que o havia acompanhado em toda a sua jornada. Uma personagem de grande importância na vida do patriarca. Ela havia participado de todos os seus desafios, seus altos e baixos, seus momentos de fraquezas, suas grandes vitórias. Havia presenciado o milagre de Deus. E agora Sara descansa. Ela é a única mulher que o Velho Testamento menciona a idade. Ela morreu aos 127 anos de idade. Aliás, a maior parte do capítulo 23 de Gênesis se ocupa em mostrar a negociação de Abraão para a aquisição do terreno, para que Sara fosse sepultada na terra prometida. Assim ele comprou os filhos de Hete, a caverna de Macpela e todo o campo e o bosque que o circundavam. Quando Sara morreu, Isaque já estava com 37 anos e ainda estava solteiro, não havia se casado. E agora Abraão possuía uma dupla preocupação. Primeiro, Deus havia lhe prometido que de Isaque surgiria uma descendência, que se tornaria uma grande nação. A outra preocupação de Abraão era de que Isaque permanecesse na terra prometida. Assim o que ele fez. Chamou o seu servo Eliezer, conforme o costume da época, e pediu que ele fosse procurar uma esposa para o seu filho Isaque. Eliezer partiu levando um grande dote. Porém, algumas coisas atraem a nossa atenção na experiência do casamento de Isaque. Alguns pontos. O primeiro ponto é que Abraão primeiro orou ao Senhor buscando orientação divina para o casamento de seu filho. O Deus que o guiara até ali guiaria também o processo da escolha de uma esposa para Isaque. O segundo ponto que atrai a nossa atenção é que Eliezer deveria escolher uma jovem temente a Deus, não dentre as filhas dos cananeus. Assim, ele não queria que Isaque se casasse com uma moça que o afastasse de Deus. Eliezer deveria ir até a Mesopotâmia, onde moravam os descendentes de Naor, irmão de Abraão, e dentre as moças ali, escolher uma esposa para ele. O terceiro ponto que chama a nossa atenção é que Eliezer orou durante toda a jornada, buscando a direção de Deus para que pudesse encontrar uma esposa para Isaque. O quarto ponto é que Abraão não desejava que o casamento também fosse forçado. E ele disse a Eliezer: se a moça não quiser vir quando você fizer a proposta, você está desobrigado do seu compromisso. Ou seja, o livre-arbítrio deveria ser preservado naquele casamento. Devia ser um casamento por livre escolha, livre aceitação. O quinto ponto que atrai a nossa atenção é que tanto Rebeca, filha de Betuel, filha de Naor, irmão de Abraão, portanto sobrinha neta de Abraão, ela e toda a sua família perceberam: tudo isto que está acontecendo procede do Senhor. Eles perceberam que Deus estava guiando a história, a vida da família. E assim, agora, Rebeca é trazida e se casa com Isaque. Mas a história de Abraão é curiosa. Quando Sara morreu, Abraão já estava com 137 anos de idade, porém ainda muito forte.
E agora ele casou-se de novo. Ele casou-se com Quetura, com quem ele teve 6 filhos. Quem foi Quetura? Alguns especulam que seria a mesma Agar, a mãe de Ismael, com quem Abraão teria se casado mais tarde. Porém, a evidência bíblica no contexto bíblico nos mostra que isso não aconteceu, mesmo porque, desde o nascimento de Ismael até o novo casamento de Abraão, haviam se passado 50 anos. Mas é interessante que os 6 filhos de Quetura, deles surgiram algumas tribos árabes que passaram a habitar o sul da Palestina. Entre eles os midianitas, que eram descendentes de Quetura. Mas é interessante a diferença que Abraão fez entre aquilo que ele deixou para Isaac e aquilo que ele deixou para os outros filhos. Isaac recebeu toda a herança dos bens de Abraão. Os demais filhos receberam apenas presentes. E eles foram enviados para longe da presença de Isaac, porque Abraão não desejava que eles exercessem alguma influência sobre ele. Enfim, Abraão é chamado de o pai da fé. As suas experiências de fidelidade e de obediência a Deus, em meio às suas fraquezas e limitações, altos e baixos em suas jornadas, nos ensina que quando nós dependemos de Deus, nós somos justificados. Quando cremos nas suas promessas, quando nós nos colocamos a nossa vida em seus braços, Ele está ao nosso lado, Ele nos guia, Ele nos abençoa. Mesmo quando nós não entendemos aquilo que nos acontece, mesmo quando não vemos o futuro à nossa frente, quando confiamos no Senhor, quando nós nos apegamos à mão de Deus pela fé, nós somos abençoados. Que esta seja a minha e a sua experiência hoje e sempre.